Mas não é todo mundo que está conseguindo colher cebola não. Nessa semana, inclusive, a Epagri fez uma reunião técnica para apresentar os detalhes de um novo vírus que deve trazer quebra na produção. Iris Yellow Spot Virus, na tradução, vírus local íris amarela. A doença se caracteriza quando tem formação do capitão por estas manchas amareladas no caule. Já as plantas normais começam a secar bem antes do tempo. Quando você tem um campo de produção de semente no pendão, é um sintoma mais característico, que é aquele da forma de diamante. Mas na folha, no campo de produção de bulbo, você pode observar algumas manchas esbranquiçadas também, mas muitas vezes você não observa essas manchas e você já observa uma queima generalizada no campo. Outra característica da doença é que ela ataca na fase de formação dos bulbos. Então as plantas às vezes estão aparentemente normais numa semana, antes do início da bulbificação, e quando começa a bulbificação ocorre aquela queima, perda de área foliar e aí menor enchimento de bulbo, pode ocasionar também menor formação de raiz, por algum outro estresse de fungos bióticos, enfim. E no final das contas o que resulta é perda de produtividade, bulbos menores. Em 1994, a incidência da doença de até 100% em lavouras de cebola foi registrada nos estados da Bahia e Pernambuco e resultou em perdas severas na produção de bulbos e também de sementes. A doença foi apelidada de sapeca pelos produtores da região Nordeste. Não tinha sido relatado nem em Santa Catarina, nem na região Sul como um todo. E a gente fez essa reunião técnica justamente com esse objetivo de fazer essa conscientização, enfim, que o pessoal da parte técnica conheça que tem o vírus presente na região e que pode ser um vírus potencialmente destrutivo para a cultura da cebola. Para que os técnicos possam, junto ao produtor, amenizar esse problema que tem acontecido em algumas lavouras. A gente tem, não é geral, mas em algumas lavouras, neste ano de 2017, tem ocorrido esse problema, que é essa queima repentina das folhas de cebola e uma maturação precoce. A transmissão da sapeca acontece de maneira circulativa propagativa por tripes, mais conhecido como piolho. Possivelmente o vírus já estava presente na região, na própria cebola, passando desapercebido, porque pode ter plantas assintomáticas, que tem o vírus, mas não tem o sintoma, mas provavelmente em plantas daninhas. Então, em anos como esse, que foi um ano mais seco, com umidade mais baixa, enfim, que tivemos alta infestação de trips, então aumenta a chance de ocorrência da doença, porque o trips transmite de uma planta para outra ou de plantas daninhas para a planta da cebola, enfim. A doença os pesquisadores já conhecem, o transmissor também. O que falta agora é saber a fonte da transmissão. Se pode ser de restos culturais ou se é das plantas daninhas, ainda não se tem ao certo nas condições brasileiras. Porque, como eu comentei, a doença foi relatada em 94 e depois não houve mais nenhum tipo de estudo de epidemiologia que envolve exatamente essa questão de onde a doença surgiu, como ela se espalha no campo. Esse tipo de questão ainda não foi estudado nas condições do Brasil. É um campo de estudo aí que se abre, para a fitopatologia, para a estação aqui de Tuporanga. A suspeita é de que a doença já estava trazendo prejuízos para a cultura da cebola desde o ano de 2014, atacando mais sempre nas safras onde o clima é mais seco ou quando a planta sofre algum tipo de estresse, como biótico, por algum fungo de solo. Neste primeiro momento, a orientação para o controle é o manejo. Manejo da produção como um todo. Então, manejo do trips, especialmente por ser um inseto vetor, Controle de plantas daninhas na área, porque podem servir como fontes de inóculo naquela safra ou entre safras, manejo da irrigação, manejo da adubação, cobertura de solo, enfim, as práticas conservacionistas, rotação de cultura. O importante é que nós temos mais uma informação e mais um direcionamento para onde a gente pode trabalhar e focar nossas pesquisas.